Agora que geramos a nossa aplicação completa, vamos analisar mais uma vez um pouco do código que foi gerado e mais especificamente vamos falar um pouco sobre as named queries, ou as consultas nomeadas. Então, conforme nós já vimos pela arquitetura em gravações passadas, não há nada de diferente nesse sentido, porque nós temos gerado automaticamente os nossos facelets. Os nossos facelets estão associados com os nossos beans de entidade, com os nossos managed beans, que por sua vez são associados com os nossos session beans, que por sua vez fazem as operações CRUD. Eu apenas espero que vocês tenham lembrado, quando nós fizemos lá no começo a geração dos beans de entidade a partir do nosso banco de dados, nós deixamos selecionada a opção para gerar as consultas nomeadas automaticamente. Quando nós deixamos essa opção selecionada, que eu acho muito interessante, automaticamente o NetBeans gera para nós uma anotação chamada Named Queries, ou consultas nomeadas. Conforme você pode ver, está no plural, pois consultas nomeadas é um conjunto de consulta nomeada no singular. Basicamente o que é gerado, o NetBeans gera automaticamente consultas JPQL, que é uma linguagem específica do JPA para fazer consultas em bancos de dados que foram gerados a partir de JPA. Dessa forma, se você usar JPQL, você não precisa mais usar a linguagem SQL. Uma das vantagens do JPQL é que ela é independente de SGBD. Nós sabemos que às vezes determinadas consultas SQL que funcionam no SGBD não funcionam no outro. Às vezes não existe portabilidade entre consultas SQL. Se você usa JPQL, você tem essa portabilidade, a sua aplicação roda em qualquer SGBD subjacente. E o NetBeans já gera para nós. Observe que para cada atributo do seu bean de entidade ou para cada coluna da sua tabela, é gerado uma consulta que retorna todos os valores associados com ela. Ou seja, eu tenho uma consulta aqui chamada FindAll. O que ele faz, basicamente, é selecionar todos os clientes da minha tabela cliente. Eu tenho uma outra consulta aqui que é Find by Customer ID. Ou seja, ele seleciona todos os clientes com base em um determinado critério. O determinado critério vai ser o ID que eu vou passar como argumento. Observe que eu tenho esses dois pontos aqui, e esses dois pontos é justamente para me auxiliar nessa questão de eu parametrizar a consulta. Então, se eu quiser selecionar todos os clientes por um determinado ID, basta eu passar como parâmetro para um método, conforme eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, qual que é esse ID. Esse ID, vamos supor que eu passei número 2. Essa consulta vai se transformar. Selecione da tabela cliente onde o ID igual a 2. Ele vai selecionar justamente aquele cliente com ID igual a 2, parametrizando a minha consulta. E assim continua. Foi gerada automaticamente uma consulta para mim que gera todos os clientes pelo primeiro nome, pelo nome do meio, pelo último nome, ou encontrando todos os clientes por e-mail. Então, as named queries elas são criadas automaticamente para mim, mas eu ainda preciso utilizá-las. Eu vou mostrar para vocês qual que é o processo básico de utilização de um JPQL, ou basicamente o processo básico para vocês usarem uma consulta nomeada. Tendo em vista que, se eu não me engano, o que foi gerado até o momento não usa JPQL. Apesar de ter sido geradas consultas, os nossos beans de sessão, se eu não me engano, eles não fazem esse uso. Lembrando que nós temos, para cada classe, cada bean de entidade, nós temos uma fachada. Então deve ser o meu Customer Facade, que é da de Abstract Facade. Então vamos abrir o Abstract Facade aqui também. E lembrando, o Abstract Facade meu, conforme vocês verem, implementa os métodos CRUD. E no FindAll, observe que eu estou fazendo consultas, mas nenhuma consulta aqui eu estou usando consulta nomeada. Eu vou aproveitar para mostrar duas coisas para vocês. Como criar essa consulta nomeada e reutilizar. E também mostrando teremos uma dica para vocês de como que vocês podem se precaver de ter código acrescentado perdido, caso você precise regerar os beans de entidade e regerar os seus beans de sessão, os seus Enterprise Java Beans. Porque olha só, quando você manda gerar automaticamente, por exemplo, as minhas
aplicação Java Server fez, ele automaticamente gera todas essas classes para vocês. Mas vamos supor que aqui em Customer Facade, você, além desses métodos básicos que você está herdando de Abstract Facade, você queira criar um método a mais, sei lá, um método específico que lista todos os clientes, que encontra, por exemplo, todos os clientes cujo sobrenome seja X. Esse método nós não temos ainda dentro do nosso DAO. Nós não temos nenhum método que lista, por exemplo, clientes por sobrenome, conforme vocês podem ver. É bem provável que você queira criar. Eu poderia vir aqui e criar esse método aqui, né? Criar um método que retorna todos os clientes com base no seu sobrenome. Como nós já temos, inclusive, o JPQL que foi criado para a gente, que é encontrar clientes por sobrenome, eu poderia utilizar essa consulta. Mas, em vez de fazer isso diretamente aqui, uma dica que eu vou dar para vocês é, nós vamos criar uma subclasse para herdar desse Customer Facade. Porque se eu crio esse método aqui, vamos supor que eu crio esse método aqui, né? Sei lá, public, que retorna uma lista. Só um algoritmo aqui, só para vocês entenderem. Vamos supor que você precisasse de uma coisa do tipo. Vai retornar uma lista de clientes. Vou chamar find by last name. Aí eu passo qual que é o último nome que eu quero, né? Vamos supor que você tivesse feito isso aqui e criado a consulta aqui exatamente para retornar essa lista de cliente. Mas vamos supor que por algum motivo você precisa regerar, ou seja, gerar novamente essas fachadas a partir dos bins de entidade. Se você fizer isso, você vai perder esse código customizado. Então a dica que eu vou dar para vocês é, se vocês precisarem estender esse código que foi gerado pelo NetBeans, talvez a melhor solução seja criar uma subclasse daquilo. Então eu vou criar aqui uma classe que na verdade aqui vai ser um bin de sessão também, né? Porque nós estamos gerando bin de sessão. Mas vamos lá, vamos para a etapa. Vamos criar uma classe Java. Eu poderia chamar de... Vamos chamar de Customer. Vou chamar de customizado. Só para a gente lembrar aqui. E vou falar que isso aqui, ele herda de Customer Facade. Se ele herda de Customer Facade, vamos criar um método aqui. Tá, não quero nem importar. Vamos criar um método aqui só para vocês entenderem. Vou adicionar o import para o Java ToList, né? Vamos ver se tem mais um import aqui. Entidade. Ah, tá. Vai ter que importar o meu cliente também. Porque eu estou retornando uma lista de clientes, então vai ter que importar o meu cliente. Agora está faltando o missing. Vou dar um return null aqui só para achar. Eu quero só mostrar, não vou implementar completo, só para ver como que vocês poderiam fazer isso aí. Porque qual que seria a vantagem? Se eu faço dessa forma, se por algum motivo eu preciso gerar novamente todas as minhas fachadas, eu posso fazer sem problema nenhum, que vai ser regerado e eu não vou perder nada. Pois essas minhas subclasses, elas serão inalteradas. Se eu tivesse colocado esse método personalizado dentro de uma dessas classes geradas automaticamente, se eu fizesse o assistente do NetBeans para gerar automaticamente novamente, eu perderia esse trecho adicional. Então talvez seja uma boa dica para vocês, toda vez que quiser criar métodos novos dentro dos seus códigos gerados automaticamente pelo NetBeans, pensem na forma talvez de criar uma subclasse para vocês pouparem esforço caso vocês precisem gerar novamente automaticamente esse código. Então, só para vocês terem uma ideia de como poderia funcionar, se eu quiser encontrar todos os clientes pelo último nome, todos os clientes, por exemplo, com o sobrenome Silva, usando o named carry, fica muito simples, basta eu fazer algo do tipo. Eu preciso de um Entity Manager para fazer consulta. Então, é bem provável que eu já tenho o Get Entity Manager, que eu estou herdando a superclasse. Com o Entity Manager, eu tenho um método que chama Create. Conforme vocês podem ver, named carry, ou seja, eu estou criando uma consulta nomeada. Qual que é o nome da minha consulta nomeada? Eu dou o nome da minha classe, onde tem as consultas, no meu caso é o Customer, porque é aqui em Customer que tem as consultas nomeadas. Eu vou querer essa aqui, ó, Find by Last Name. Basta eu dar o nome dessa consulta. É Customer. Ele até identifica para mim, ó, Find by Last Name.
Só isso, esse é o nome da minha consulta nomeada, que eu quero criar. Com base nela, eu seto um objeto do tipo... Isso aqui retorna um objeto do tipo query, se não me engano. Então eu vou chamar de consulta. Vou só importar esse query aqui, né? Importei. Aí agora eu posso configurar qual é o parâmetro. Eu quero encontrar pelo último nome, mas nós vimos que pelo último nome aqui eu preciso passar qual que é exatamente esse último nome. Eu preciso passar esse parâmetro. Então vamos passar esse parâmetro aqui, seria query.set parameter. Qual que é o parâmetro que eu quero setar? É o last name. E eu vou colocar algum valor aqui. Esse valor poderia ser esse valor que eu recebi como argumento dentro do meu método. Ponto e vírgula. Agora, se eu quiser executar a consulta, é fácil. Eu vou dar um return, que retorna uma lista, né? Vou dar carry, ponto. Aí eu tenho o método getResultList. Só isso. A partir desse momento eu consigo usar aquela minha consulta nomeada. Ou seja, quando agora se eu tiver uma página JSF que clica no botão que lista todos os clientes por sobrenome, aí você coloca, por exemplo, um campo de texto para coletar qual que é o sobrenome. Quando a pessoa clicar, vai passar para o ManageBin, que por sua vez vai delegar para essa fachada, que vai chamar esse método findByLastName, vai pegar esse sobrenome digitado no campo de formulário do seu Facelet, vai criar uma consulta JPQL, na verdade uma consulta nomeada, que foi gerada automaticamente pelo NetBeans, e automaticamente vai retornar a lista com esses clientes. Bem tranquilo, muito poderoso esse conceito também de consultas nomeadas, conforme vocês podem ver.